Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aí ao Multimente Cast, mais um episódio onde as mentes se conectam. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que eu tenho certeza que você não vai deixar o nosso canal para ir para outro canal, porque aqui nós vamos falar sobre segurança, dicas de segurança. Estamos aqui com o nosso convidado especialista em segurança, desde segurança para criança aí na internet, seus filhos que ficam na internet aí, segurança empresarial, condominial, escolar e muitos outros assuntos que nós vamos abordar hoje aqui. Então fica ligadinho aí, não sai daí que eu tenho certeza que tem assuntos aqui também que vai deixar você impactado aí e também vai deixar você com informações importantes para sua segurança no seu dia a dia e até mesmo segurança, presta bem atenção, ministerial, que as igrejas hoje não têm esse olhar voltado para a área da segurança. Tem um tabu aí, né, que o pessoal de igreja, Deus protege, mas fica desprovido, e a parte de segurança é muito importante para todos, principalmente dos fiéis, tá bom? Então fica aí, mas antes eu quero que você dê o seu like aí, curte o nosso canal, se inscreva no nosso canal e também compartilha com seus amigos, com pessoas que você sabe que é meio desligado aí no dia a dia e precisa de segurança, então já compartilha com ele aí, tá bom? Então seja bem-vindo todos e seja bem-vindo o nosso convidado, João Paulo. Se apresenta, João Paulo, obrigado por ter aceito o nosso convite, está aqui com a gente no nosso Multimente Cast. Eu que agradeço primeiramente pela oportunidade, muito obrigado. É uma oportunidade única de trazer informação para o pessoal. São coisas que serão abordadas aqui hoje que vai revolucionar a mentalidade de muita gente. Mas deixa eu me apresentar. Eu sou o João Paulo, eu sou especialista em segurança pública, sou formado em Direito, formado em Gestão de Segurança Privada, tenho curso de formação de segurança de autoridades e sou cristão e sou pai de família. Então hoje eu quero estar compartilhando com vocês aí um pouco de cada tema. Podemos começar por segurança escolar, você que define aí. A bola está com você. Maravilha, João. João, você falou um ponto agora, antes da gente começar, que é a questão, você é cristão, eu creio que seja aí que dentro da estrutura que você tem hoje, né, um trabalho muito importante para as igrejas, né, a questão de segurança ministerial, e você também está aí já preparando um livro. Vamos deixar essa parte para depois. Vamos começar então com a escolar hoje. Quais as dificuldades das escolas, não somente escola pública, principalmente escola particular? A gente tem visto aí, rodando o mundo, até no Brasil também, alguns incidentes que acontecem, até com situações fatais, como aconteceu aqui pertinho, né? Nós estamos aqui no ABC Paulista, aqui foi em Ribeirão Pires, né? Que Isso. aconteceu daquela escola, e a gente vê muito isso lá fora, principalmente nos Estados Unidos, jovens que invadem a escola armado e comete aí um crime bárbaro e nos entristece. Qual que é essa brecha que tem hoje, principalmente nessas escolas, voltado para a área escolar, segurança escolar, que você acredita que acontece muito isso? E o que fazer, o que esses profissionais precisam para poder se precaver com essa situação? Hoje, uma das maiores dificuldades nesse tema, em se abordar umas escolas, seria a conscientização, tanto dos pais quanto dos professores, coordenadores pedagógicos, inspetores de aluno. Porque eles entendem que ali é simplesmente uma criança, mas eles não veem que a criança de hoje, às vezes, não é a mesma criança da época da formação deles. Porque a criança de hoje tem acesso à internet, jogos de videogame mais realísticos, e isso gera pensamentos diferentes, mudanças diferentes por excesso de informação. E o que acontece? Fica difícil identificar a mudança comportamental, às vezes. Os pais trabalhando muito, às vezes não acompanham os seus filhos no dia a dia, não acompanham o que eles olham na internet, nos celulares. E já na escola, eles vêm com um molde pronto de formação. Longe de mim de querer entrar e invadir a área da segurança. Quero dizer assim, da educação, né? Porque eu sou da área da segurança. Mas assim, quando você parte para o automático, isso em qualquer área, mas nós estamos falando de escolar agora, você negligencia muitos pontos. Às vezes um aluno mais comunicativo, ele passa a ser mais introspectivo. Um aluno que o contrário também é verdadeiro, ele é mais fechado e começa a querer demonstrar alguma coisa, mudar o comportamento de forma brusca. Isso é um potencial que leva a nós da segurança mudar o olhar, tendo um cuidado diferente com aquela pessoa. Por quê? Às vezes pode ser realmente uma mudança de caráter que está em formação de uma criança, do adolescente, mas pode ser o quê? Ele querendo colocar para fora uma nova identidade, e às vezes uma identidade agressiva, que é o que acaba gerando os agressores
nas escolas, entendeu? E nem sempre a criança, ela já, desde quando começa a entrar na escola ou naquela série, ela vai demonstrar. Isso pode acontecer, um exemplo do que você falou, talvez seja até aquela a autossegurança, né, que a professora tem autoridade de professora. Ah, já estou acostumado com esse aluno, é birra. E de repente não é birra. Mas por conta da rotina, ela não consegue detectar. Talvez seria isso. Existe um treinamento específico para esses profissionais, para eles poderem estar atento a esses detalhes? Então, realmente é isso que acontece. Por quê? Pode surgir um gatilho através de um bullying, pode surgir através de um trend de internet, um desafio que muitas crianças e adolescentes têm hoje. E virou, E virou febre isso aí, né? Sempre sim, tem essas trends aí. aparece diariamente, não é nem falar semanalmente porque é desatualizado. E diariamente surgem novas trends, novos desafios para essas crianças e adolescentes. Então, o que seria válido nas escolas? Uma análise comportamental mais de perto. Não sei se seria possível, dentro da educação, adotar uma conduta de ter uma reunião mensal ou bimestral, igual às provas, com os alunos e repassar na reunião de pais, eh, ser mais próximos e ver que mudou o comportamento, chamar os pais para a escola, mesmo que a criança não tenha feito nada, que fosse por uma advertência, uma suspensão, mas chamar para uma reunião para pelo menos falar, olha, seu filho nos 2 primeiros meses aqui era tão quieto, não falava com ninguém, agora ele está mais agressivo, grita, desobedece o professor. Identificar a mudança comportamental é o principal, né? Como está agindo para eh, trazer de novo a normalidade, e aí ficaria para os educadores, para os pedagogos, mas para identificar a mudança comportamental é importante porque envolve segurança nisso. E tem a questão da internet também, né? Muitos pais, às vezes, para poder eh, suprir a falta de atenção que deveria dar, aquela atenção de qualidade para o filho, muitos pais acabam deixando na internet, assiste só esse joguinho. Só que às vezes não consegue monitorar, porque uma coisa a gente está falando da educação, da escola, do Sim, professor. Mas a criança ela já vem da escola com os vícios ali a rotina que ela tem em casa, às vezes ela quer trazer para dentro da escola. Se em casa ela é isolada só para ficar jogando joguinho, videogame, na internet, o pai não está prestando atenção porque tem os seus afazeres, ou o pai também, hoje tem muitas mães também que fica na internet, sim, a internet, o vício é muito grande, muito. né? É uma dopamina muito grande de ficar ali passando. Às vezes eu já me peguei, quando eu fui ver, tava 2 horas no celular. Até minha filha um dia me cobrou, pai, deixa o celular, olha para mim. Então, se eu vi isso dentro da minha casa, eu tenho certeza que tem na casa de muitas pessoas. E às vezes a mãe tá ali e o filho tá lá, e ela não tá acompanhando o que ele tá vendo. E talvez o que ele tá se alimentando ali na internet, e a gente sabe que hoje também tem muita questão da pedofilia, né? Esses bárbaros aí que ficam na internet para Perfis falsos, né? os Os perfis fakes, falsos para sim, poder atrair a aliciar criança. as E de crianças. repente ali pode até, de repente, pegar um doido da cabeça aí, psicopata, que acaba, a criança já joga o videogame violento lá, acaba entrando numa escola e fazendo isso daí. Aí a conscientização já não seria só na escola, né? Eu acho que a escola deveria, você que é especialista de segurança, tem também esse trabalho de conscientização, não só da escola, um trabalho de palestra que envolva os pais juntos? Sim, o nosso projeto, assim, a estrutura do Segurança em Foco, que é o nome dado ao trabalho que eu desenvolvo tanto nas escolas, condomínios, também o ministerial, que a gente vai falar daqui a pouco, ele justamente vem para isso. É uma proposta de palestras, workshops, treinamentos que busca a integração, seja qual for o nicho. No caso da escola, é promover a integração entre os alunos, os pais, os colaboradores da escola. No caso, atividades assim planejadas e coordenadas, dizendo, identificando aonde pode ser gatilhos de violência, aonde pode ser somente um amadurecimento, uma transformação de caráter normal. Por isso que é a parceria. Eu, no caso da segurança, vou indicar coisas que, aos nossos olhos, parece que pode caminhar a atos violentos, replicando jogos de computador, de celular, replicando essas trends que levam à autolesão. Então, assim, no meu olhar é esse. E aí eu passo para os coordenadores, para os pais, e vamos oferecer saídas para que não seja dessa forma. Inclusive até mostrando sobre aplicativos, porque trabalhamos no digital também, como todo mundo hoje, para que possa estar monitorando o que seu filho consome na internet. Aí é um detalhe dessa parte de segurança. Mas como fazer quando você encontra uma família disfuncional? Porque aí a criança não tem um pai presente, a mãe é o pai e a mãe ao mesmo tempo, e tem aquele problema disfuncional em casa, ou tem o pai e a mãe, mas existe aquela briga dos pais dentro de casa. É,
nesse trabalho de mentoria de segurança, trazendo para dentro da escola, tem também um direcionamento para um especialista, um psicólogo, para fazer um acompanhamento também para ajudar aquela criança? Como você consegue identificar esses detalhes? Então, na verdade, quem vai identificar e encaminhar para psicólogos, para terapeutas, são os colaboradores da escola, os coordenadores pedagógicos. A função nossa, justamente nesse caso, é trazer a noção de segurança, a importância da segurança e atentar e alertar os profissionais da educação, os profissionais da área da saúde também. Porque nós temos uma visão que é além e aquém dessas pessoas. Eles olham muito, como eu disse no começo, só para um aluno. Eles não conseguem entender que um aluno do primeiro, segundo, terceiro ano, que era um ótimo aluno, pode se tornar, quem sabe, um infrator da sociedade em questões de dias, de segundos, de horas. E aí é nesse start, mostrando para eles, através das palestras, dos vídeos que a gente tem, que ó, essa criança aqui tinha um histórico assim, e dado o momento, motivado por tal situação, despertou um gatilho agressivo na criança. Então que eles consigam olhar o que quase ninguém olha, em nenhuma área, que é a parte ruim da história. É o viés da história, que a gente diz, né? Eu sou pai, né? Eu tenho minha filha, então a gente vê muito. Já participei de grupo de pai de escola e às vezes a gente se pega justamente nessa de quem é a culpa, né? O, Sim. o profissional lá que é professor, o problema é que o pai e a mãe não educam. A gente é profissional, a parte da educação vem de casa. Aí os pais também, tem aqueles pais que falam, não, é responsabilidade da escola cuidar de tudo. Mas, então hoje a gente percebe, né, dentro do que você está passando para a gente, que essa parte também ela vai ajudar a identificar algum problema que tem ali, que aí esse profissional pode falar, não, realmente a sua área de workshop, palestra, ajudando eles a identificar, eles poder direcionar se realmente é só aquele tema ali, dá para resolver ali como profissional e através do curso, ou se é um psicólogo, que às vezes professor também não consegue nem identificar, né? Acho que Claro. é porque tantas crianças, né? A carga, eu não sei se hoje existe algum tipo de trabalho que dá uma descarregada, né? Porque eu acho que o profissional chega em casa que às vezes pega duas, três turmas e às vezes pega três, quatro aluno com problemático e é uma carga muito grande também psicológica para um profissional que Não, às vezes e ele não consegue. E ter na sua a parte que você consegue detectar ali, olha, esse aluno e esse treinamento, de repente, pode até aliviar essa carga pesada na mente de um profissional, né? não, inclusive hoje, o trabalho eu vejo aí de perto com os professores, coordenadores, o pessoal do mundo escolar, que tem tido muita dificuldade com o quê? Saber o que é mudança de comportamento ou identificar os neurodivergentes, as crianças atípicas, né? Os pais atípicos de criança atípica, porque até então era um mundo pouco explorado e hoje já está mais difundido. Então, assim, às vezes os pais chegam já com essa situação, demonstram para a escola e a escola ainda não tem profissionais capacitados para tal fato. Então, assim, tudo isso é necessário identificar e saber como agir, sabe? Proteger o outro coleguinha, proteger os outros pais. Por quê? Proteger do neurodivergente? Não, às vezes proteger o próprio neurodivergente, proteger a pessoa que é atípica. Por quê? Ela, dentro dessa inclusão, ela também sofre com os próprios medos, as próprias dificuldades e limitações. Então, dentro do Segurança em Foco na área escolar, até isso é passado. Porque às vezes você pensa assim, é uma criança mal criada, uma criança agressiva. Só que não identificou às vezes, porque o pai ainda também não identificou essa tipicidade. Então, é dentro disso que a gente trabalha. Inclusive, adiantando um pouco em cima disso, o treinamento muito importante seria até mesmo quando você já passa do limite da orientação e da parte que a gente fala assim, do preventivo, para a parte de restaurar a ordem. O que é restaurar a ordem? É uma briga que saiu do controle, ou é o próprio agressor ativo, a criança que vai lá esfaqueia a outra, ou alguém que entra e vai cometer esse crime de querer matar o máximo de pessoas possíveis, que isso é um atirador ativo, um agressor ativo, é fazer o máximo de vítimas sem um motivo plausível no menor tempo possível. Isso é a característica. E dentro do treinamento, das palestras, existe esse ciclo de como retirar as pessoas, de como retirar as pessoas para um local seguro, ou para a rua, ou para minimizar a quantidade de vítimas.
E isso esbarra também nessas crianças, nesses adolescentes com necessidades especiais. Porque eles vão se assustar, como você tira, como você não retira, o que fazer com eles, o que trazer eles para a normalidade. Tudo isso é planejado em parceria com o pessoal do pedagógico e nós estruturamos o trabalho para saber aonde seria seguro e como seria seguro fazer isso. Pelo que você está passando, eu vejo também que algumas escolas, né, seja ela pública ou particular, eh, o seu trabalho é além, talvez, da sensação que eles têm: "Ah, nós temos câmeras aqui, tem a câmera, não vai acontecer nada", porque às vezes eles acreditam ou pode até ter uma certa sensação que o perigo está do lado de fora do portão da escola, né. Sim, E muitas vezes pode estar ali dentro, né, do lado, né. exatamente. O que que você orienta o pessoal que está nos assistindo, principalmente profissionais aí que trabalham em escola ou sejam donos de escolas particulares, o que que você orienta para eles? Não é só a questão da câmera, né, o monitoramento, todo câmera, portão, porque às vezes a sensação tá, o perigo só está do lado de fora, né? Sim, é uma boa pergunta, porque o que eu quero te dizer nesse momento é assim, tudo que você falou é a sensação de segurança. E o nosso trabalho não visa só oferecer a sensação de segurança, mas se tornar um parceiro para otimizar a segurança real. Sabe? A sensação de segurança são as grades, as câmeras, os alarmes, o segurança físico na porta da escola. Isso é a sensação de segurança. Agora, a segurança real, ela é aumentada quando você diminui e minimiza, assim, otimizando ao máximo a sua atuação preventiva sobre o risco. E o risco só aparece onde não tem preparação. E nem todo mundo tem uma mente aberta para o preventivo, né? Eu acho que todo brasileiro, né, muitas vezes só toma uma atitude, principalmente, ah, para que que eu vou ter uma palestra? Para que que eu vou trazer um especialista para treinar meus profissionais da escola? Aqui nunca aconteceu nada, aqui o bairro é tranquilo, Sim. é aí onde mora o perigo, né? Temos a Essa, cultura da reação, não da ação, né? exatamente. Somos reativos. Então, Aí é tarde demais. Eu costumo dizer que a segurança nasce a partir de um hábito que vai se tornar uma rotina e essa rotina se torna um estilo de vida. Porque realmente segurança é um estilo de vida a ser tomado. É igual você ir para academia, é igual você fazer uma dieta. No começo, você tem que fazer se tornar um hábito, que é difícil, você nunca fez. Depois, acaba entrando na sua rotina. Você já marcou o horário do seu treino, você já sai com as suas marmitas prontas e depois vira o seu estilo de vida. Na segurança é igual. São procedimentos, são processos que você vai colocando cada dia um pouquinho mais na sua vida, que não vai te tornar uma pessoa, como se diz assim, neurótico por segurança, não vai te tornar um alienado, porque é um pouco por vez. São doses homeopáticas que quando você vê, você já faz sem perceber. E aí ela faz parte da sua vida. então fica a dica aí, você que é profissional de escola, proprietário de uma escola particular ou trabalha também numa escola. Agora, o mais difícil, que eu acho que é um tema meio complexo e polêmico também, o João, é a questão. A escola particular até pode falar assim, pô, não vai trazer, treinar, vamos preparar o nosso profissional. Agora, a escola pública existe essa questão da política, aí é onde entra que a gente vê que, né, muitas pessoas ficam chateado e injuriado com a política por conta disso, porque aí tem todo um procedimento, toda uma burocracia para poder levar um treinamento para uma escola. A gente vê aí na mídia, aí, nos jornais, aí, até as polêmicas de ter segurança na escola, certos partidos que, não precisa ter policiamento, não precisa ter segurança, precisa ter câmera, e é onde acontecem as tragédias também, né? Nesse caso, realmente, você vai para escolas estaduais, municipais, você acaba esbarrando nessa burocracia, nesse querer, nesse viés político. Só que é o que eu falo, tudo parte da conscientização. O trabalho tem que ser feito de conscientização. Esse projeto, esse trabalho nosso, Segurança em Foco, já está sendo apresentado aqui no nosso município, já está tendo uma visão boa sobre ele, está sendo estudado a viabilização dele. Por quê? Porque ele não foi oferecido como um produto, que nem eu falei, que te dá a sensação de segurança. Ele está sendo demonstrado como algo que vai inovar no entendimento de otimizar a segurança própria. Quando você entende que para você é necessário fazer a sua própria segurança e não esperar somente a segurança que vem ou propriamente do lugar que você está ou das câmeras que aquele lugar tem, você consegue fazer parcela daquele ecossistema.
Você fala assim, poxa, eu tenho 10 câmeras e um muro de 50 metros. E esquece o portão destrancado, você falhou na sua própria segurança. Verdade, Você verdade. entendeu? Quando você entender que você faz parte do ecossistema chamado segurança, aí melhora. E aí tem escola, tem também a questão da segurança empresarial, que aí é um tema também meio complexo, né? Uma empresa, não só o monitoramento, mas tem também a questão dos profissionais que ali trabalham, que precisa desse treinamento. Como é que é feito hoje também? Vocês também têm um treinamento para empresas. Sim, esse daí é completamente modular, completamente personalizável para cada nicho, para cada empresa, não é algo padrão, que você fala assim, ó, toda empresa trata igual. Porque lá nós identificamos a área da empresa de atuação, identificamos também o que eles querem controlar. Eu vou chegar em você e falar assim, olha, Robson, você quer controlar o quê? Você precisa a que nível? Você quer controlar desde o seu físico, como o seu digital também? Quem tem acesso, quem não tem, quem entra, quem sai, o que é sigilo, o que não é. A gente faz um trabalho de reestruturação de câmeras. Às vezes você tem a sensação que quanto mais, melhor. E às vezes o menos é mais. Porque você diminui os cantos cegos, você diminui o gasto desnecessário na sua empresa em equipamentos de segurança quando você leva essa palestra. Por quê? Volto a falar, parece repetitivo, mas é o quê? Conscientização. Você faz uma palestra com os colaboradores e explica para ele que é para ele evitar de divulgar algumas coisas, postar fotos em redes sociais do interior da empresa que ele trabalha, tanto isso também com os empresários, os próprios donos da empresa. A gente começa a passar uma reeducação na área de segurança. E aí você consegue, às vezes, fazer o quê? Deixar de colocar concertina, segurança, câmera. Por quê? Porque o seu próprio colaborador, você mesmo como empresário, já sabe como prevenir muitas coisas. Isso que é um diferencial do nosso trabalho. E tem um problema também do brasileiro que é o pega e faça, né? O cara vai lá no YouTube, vai no Google, coloca lá como comprar câmera, aí tem um cara lá explicando, é só instalar, sua câmera já tá funcionando, 25 de março, Galeria Sim, Pajé e isso tudo mais. aí. E o cara pega e coloca lá a câmera lá, põe o monitor no escritório dele lá, eu tenho acesso a toda a empresa, agora eu tenho segurança. Isso aí não quer dizer Ele está seguro. que ele tá seguro. Sabe quem é essa pessoa? É aquele que puxa a dieta da internet também. É aquele que compra aquelas canetas famosas e aplica sozinho em casa. Ele vai emagrecer. Ele vai ter o resultado esperado. Naquele momento. Porque ele não mudou a ideia dele. Ele não mudou a mente. Só vai ser efetiva a segurança quando mudar a mente. A minha ideia principal, eu foco nisso sempre, quando eu vou oferecer esse serviço para qualquer pessoa, é o quê? Você precisa renovar sua mente. É uma metanoia verdadeira que você precisa. Sabe? É sair da caixinha. É de parar de acreditar que só cadeado, que só grade, que só câmera te faz seguro. Isso aí, na verdade, dificulta o acesso, mas não te oferece segurança. Porque às vezes, que nem falou da escola, o perigo está dentro. E o que mais a gente vê na mídia quando tem algum problema de assalto, invasão dentro da empresa, é justamente umas brechas que às vezes você fala assim, meu, não acredito, uma coisa tão boba e o cara vacilou desse jeito. Talvez seja esse ponto mesmo de achar que tudo ali tá seguro, o portão fechado. A questão da saída do funcionário também, né? Agora, ô João, eu vou tocar num tema que é complexo também e muito polêmico. O funcionário. O patrão colocou a câmera lá, aí o funcionário tá lá, tá sendo monitorado, tá a câmera, aí o cara sai da empresa, vai lá e coloca um processo na empresa e fala que estava sendo monitorado com a câmera, que a câmera estava ali só para ver se ele estava fazendo serviço ou não. Alguns empresários têm medo disso. Como é que é esse tema? Quando você dá um treinamento para o empresário, isso também pega ou não? Ou não tem nada a ver? Na verdade, a gente, quando faz a consultoria, a gente direciona e faz a distribuição das câmeras, conforme eu falei. Vai ser explicado, vai ser colocado em áreas que a lei permite, que não vai estar influenciando a privacidade do funcionário. Porque ali você não está filmando A ou B, você não está. Você vai orientar assim os gestores que não usem as câmeras para medir produtividade, mas que seja realmente para fiscalizar o ambiente. Ali é uma segurança tanto para o colaborador quanto para a empresa.
Mais uma vez, bato na mesma tecla, parece ser repetitivo, conscientização. Porque coloca a câmera em cima do caixa. Ele vai falar, poxa, essa câmera aqui em cima é para saber se eu roubo dinheiro? Não. É para saber que se você deu troco errado para mais, ou se entrou dinheiro para menos, e o cliente reclamar, você está provando que você não fez nada de errado. Que você não enganou, que foi um equívoco, foi uma falha. Que seres humanos, nós todos erramos. Somos passíveis de falha. Então, quando você entende que aquilo não é para o seu malefício, mas para um benefício, você tem uma aceitação melhor. Então é conscientizar, é explicar. Então, perante as leis, é assim que a gente age. Então, talvez você que é empresário aí que está nos assistindo, então vocês estão vendo que não é só comprar a câmera, colocar lá, ter um monitor monitorando tudo da sua casa lá, mas um bom treinamento, um especialista em segurança para te orientar, talvez vai te ajudar bastante e você não vai ter dor de cabeça futura aí, viu? Tem a questão também do funcionário, a questão do digital também, né? Que a gente tem a questão da segurança digital, a questão da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, questão que o funcionário também não pode copiar dados da empresa, é, acessar de forma. Tem toda essa orientação também. Sim, tudo isso. É feito todo um trabalho desenvolvido para todas as áreas, foi o que eu falei. Vai além só de instalar câmeras e colocar agentes de segurança no local. É feito um estudo de causa, olhado a área que atende a empresa, se diminui até as ações trabalhistas, na verdade, porque você vai falar, ó, nesse lugar aqui cabe não cabe uma câmera. Olha, esse colaborador seu precisa de tanto tempo de descanso, porque nós trabalhamos em parceria, né? Até pela minha formação em direito, eu também tenho um pessoal que trabalha junto que é da área do direito, para que oriente nesse sentido, sabe? De pegar e falar assim: você quer estar seguro, mas não é só seguro contra o crime, tem que estar seguro de que você não vai receber uma ação indenizatória ou que você não vai ter que pagar uma indenização também por acidente de trabalho. Tudo é segurança. O que é segurança para você? É a mesma coisa, são duas palavras que são muito amplas: segurança e saúde. O conceito é muito amplo. Então é essa desmistificação que o Segurança em Foco traz. Por isso que já diz, em foco. Ela está no foco o tempo todo, a segurança. Ela nunca deixa de ser o foco do serviço. Não é, vou lá, deixo o equipamento, viro as minhas costas. É uma consultoria constante, chega a ser um trabalho de mentoria com o empresário ou com a pessoa da escola que chamou, que seja o dono da escola, um diretor. Sempre há um trabalho de mentoria para reprogramação daquela pessoa, para que ela entenda que a segurança é o principal do serviço dela. Bacana. E é amplo, né? É o que você Muito, falou, não, é não tem, muito é muita amplo. coisa. E é legal porque esse treinamento ele já traz todo um conhecimento completo, né? Não é só determinada área e pronto, né? E principalmente tá munido da segurança jurídica é o mais importante também, né? E dentro disso daí, o João, aí a gente fala, vem para os condomínios, né? A área de segurança condominial. Muitas crianças que o pai também deixa descer, brincar, fica lá sozinho. E a gente sabe que em todas as áreas, se tem escola, empresas, o condomínio também não é difícil, né? E hoje a gente tem muitos acidentes, incidentes que acontecem dentro de um condomínio. Como é que é esse trabalho? Tem diferença de uma escola, de uma empresa para dentro de um condomínio? Como é que é feito esse trabalho? Sim, ele é um trabalho tudo também voltado à individualização do projeto. Condomínio, quantas torres tem, área de lazer, como que é feita a entrega de mercadorias, como é feita a entrega de deliveries que não sejam encomendas, se existe alguém para cuidar e qual o nível de preparação da pessoa que vai cuidar da piscina ou da área que fica as crianças. E tudo isso é oferecido treinamentos. É oferecido o quê para essas pessoas? Uma forma de elas olharem para aquilo como, opa, isso aqui eu tenho um senso de pertencimento. Essa é a palavra que eu queria falar. Quando o colaborador entende que ele pertence ao condomínio, que ele não só trabalha no condomínio, ele vai zelar de uma forma melhor, ele vai desenvolver o projeto de uma forma melhor lá dentro. É sempre essa sensação que precisa, de pertencimento. Por quê? Você chega num condomínio, às vezes, que a maioria dos moradores são idosos, que nem você falou das crianças. E aí tem 2, 3 famílias lá com as crianças e fazem barulho. Você vai gerar uma briga lá dentro, tem um estatuto, tem tudo isso, a gente vai esbarrar no jurídico novamente. Mas o que eu quero falar nisso aqui, nesse sentido é o quê?
Ah, dá para mudar? O condomínio tem como mudar as regras? Tem como mudar a área do playground daqui para outro lado, porque fica mais longe de onde faz eco para as torres? E vai assim, caminhando, vai expandindo. Por quê? O foco é justamente esse, que nem assim, você pega, tem um playground do lado de onde tem um vaso com quadrado com ponta. A criança tropeça, rasga a cabeça. Então, assim, é o que eu falei, segurança. Segurança do quê? Do indivíduo, não só contra os crimes, mas a segurança geral. A segurança para o pai poder saber que se a criança dele descer, principalmente nessa época de férias, ela vai brincar lá, vai estar numa boa, a manutenção dos brinquedos do playground está bem feita, não vai ter arestas, não vão ter pontas a serem soltas, entendeu? E a preparação do funcionário colaborador que tem no condomínio é muito importante nesse aspecto aí, porque a gente vê também muitas reportagens também, briga com síndico, morador, em casos que são fatais aí. Quase que diariamente a gente vê Sim, esses problemas. é muito ruim, porque isso daí, às vezes, o morador tem acesso a todas as torres, ou o problema é com o morador do andar de cima, andar de baixo, que é os mais comuns, e às vezes não dá tempo dos colaboradores do prédio chegar para evitar uma tragédia. E aí voltamos lá para o escolar. Alguém identificar isso, sabe? Ah, poxa, toda hora o porteiro colocar num livro de registro de ocorrência, levar conhecimento do síndico, do zelador, se for o caso, chamar as duas famílias para conversar, criar dentro do prédio como se fosse um núcleo de conciliação. Porque imagina, toda semana eu faço 2, 3 reclamações suas. Aí na outra semana você faz 2, 3 minhas. Tem festa no salão de festas do morador X. Ninguém reclama. Mas quando eu faço, você reclama. E vice-versa. Então, assim, identificar isso e remediar antes é muito melhor do que depois ter que você chegar lá e chamar a viatura porque os vizinhos se mataram ou agrediu um outro. Então, isso faz parte também do projeto. Legal. Agora vamos falar de um tema, João, que é um tabu. E é o que a gente estava conversando. Eu acho que é um trabalho muito forte de conscientização e por muitos ter uma mente fechada, né? Não ter uma mente aberta para o conhecimento, porque às vezes o pessoal acha que mente aberta leva para o pejorativo, né? Ah, Claro. eu vou aceitar tudo. Não. É você ter o conhecimento das informações, das coisas. Acho que até na Bíblia fala, né? O povo erra por falta de conhecimento. Sim. Né? Então, o conhecimento, ele é rico, ele nos ajuda, ele abre a nossa mente para a gente não sofrer. E muita gente sofre por falta do conhecimento. E hoje, você disse que além de cristão, especialista em segurança, você também é cristão. E as igrejas, a gente está vendo muita ocorrência também dentro das igrejas. Recentemente na internet a gente viu um senhor que estava na porta da igreja, apareceu um doido lá e esfaqueou ele. Ele achou que Sim. tinha dado um soco, foi o outro obreiro da igreja que correu lá e viu que ele tinha sido esfaqueado, que estava sangrando, e o cara foi embora. E muitas vezes o cara tá ali só adorando a Deus, não tá ali na porta como um porteiro de verdade, analisando. E como é que é esse trabalho que você começou a desenvolver dentro das igrejas? Porque o povo cristão tem aquela coisa, Deus me guarda. Tô aqui, Sim. Deus me guarda, né? Deus tá me olhando, eu creio Sim. em Deus. A fé não quer dizer que você vai também abusar de uma situação que você tá vendo ali que pode ocorrer e, Deus vai me guardar. Né? A mesma coisa quando Jesus estava lá no deserto lá, que o Veio ser diabo tentado pelo diabo. apareceu e falou, não, se joga daqui que você é filho de Deus, Deus vai dar ordem aos anjos dele para te socorrer. Então tem muita gente que tá falando assim, não, eu vou e Deus vai mandar anjo, ponto, acabou. É como se ele Vai dar estivesse certo e mandando em acabou. Deus. Lógico. A segurança nas igrejas. Fala um pouco dessa área, João, que você também tem essa vivência dentro da igreja, né? Sim, é um tema muito polêmico, sabe? É muito difícil assim no começo. Eu mesmo, quando comecei esse projeto, quando comecei a falar em segurança ministerial, que hoje já tem um nome, chama Guardando o Altar, é, pastores olhavam e se perguntavam e me perguntavam: mas é necessário? Eu sou conhecido, eu sou famoso, por que que eu precisaria ter segurança na minha igreja? E aí, com o tempo, aos poucos, a gente foi conquistando o espaço e o coração dos pastores. Por que eu falo isso? Porque eles conseguiram entender que não só para eles, não é questão de vaidade, mas e muito mais do que necessidade para eles, é questão de necessidade para as próprias famílias. Porque todo pastor tem uma família, tem filhos, esposa,
e que ficam vulneráveis. Por quê? Muitas vezes eles não estão em cima do altar, os filhos ou a esposa. Só que a exposição que esses pastores acabam tendo, e não percebem que tem essa exposição, eles acabam se tornando figuras públicas sem perceber. Eu conversando com um pastor conhecido, ele não chega a ter 2.000 seguidores na rede social dele. Só que ele tem um alcance de mais de 20.000 views por postagem. Aí foi um dos pastores que eu consegui levar para ele. Falei, ó, cadê? Aonde que tá o seu anonimato? E aí foi assim que conquistei o espaço, levei o projeto para dentro da igreja. Hoje, os guardiões do altar, que a pessoa que trabalha dentro de uma igreja, ele não é um segurança. Ele não é um agente de segurança, ele é um guardião do altar. Ele tem uma nomenclatura diferente justamente para conscientizar que o trabalho dele é diferenciado. É um trabalho que ele engrandece o culto. De que forma ele engrandece o culto? Quando você consegue oferecer segurança para os fiéis, para os pastores, eles conseguem adorar em outro nível. Por quê? O pastor não vai estar preocupado se alguém vai pegar alguma coisa lá, subtrair algum bem. Ele não vai estar preocupado se pode aparecer uma pessoa e ter um surto psicótico e querer subir no altar e esfaquear ele. Ele sabendo que tem um esquema de segurança voltado para a integridade física, emocional do ambiente culto, ele consegue cultuar e levar as pessoas mais próximas aí da adoração que elas buscam a Deus naquele dia. E o mais importante também é trazer o que acontece no dia a dia. Eu vou em igreja evangélica, eu sou cristão, e vejo muito detalhe também, assim, a mulher vai para a igreja, tem aquele problema, né, que a gente estava falando, e às vezes o marido não é. Sim, E, muitos. e eu falo pela minha família, tem meu cunhado hoje que é cristão, se converteu, ele tinha o problema do álcool, e as palavras que ele usava com a minha irmã contra o pastor era muito grande. É como se o pastor fosse o inimigo número um dele que está tirando a mulher dele de dentro de casa. Mas na verdade ele não está conseguindo ter a percepção, né, e a visão de que está havendo uma transformação na esposa e na família. Mas na verdade ele tem aquilo como inimigo. Como a gente já viu muitos homens, que eu já vi muita história, testemunho de pastores, que os homens vão para a igreja armado, com faca, com revólver, para poder pegar o cara, para ameaçar o cara, porque não tá gostando do que tá acontecendo, né? A Claro. mulher tá diferente. Então ele já. Tem muitas mulheres também que dão testemunho que o marido falava que a mulher tinha um caso com o pastor. Tanto que ela vai para a De tanto igreja que e ela tá vai para a mudando a igreja, está postura com ele mudando a dentro de casa. postura com ele dentro de Claro. casa, certo? E eles têm que ter essa visão também. Porém, eu vou pôr um outro lado também, que eu entendo que alguns pastores podem falar, poxa, mas e os fiéis? Vão falar que eu creio em Deus, que Deus está me guardando. Como é que um sacerdote que crê em Deus vai pôr um segurança? Tem esse lado também. Seria talvez esse a maior dificuldade desses pastores pensar em levar um treinamento de segurança para os obreiros da igreja? Existe essa cultura muito enraizada nas igrejas, né? É a cultura de que o pastor está deixando de ser humilde, o pastor está começando a se exaltar, está ganhando dinheiro, está tirando dinheiro dos fiéis. Existe essa cultura. Só que aos poucos ela está sendo quebrada. Tem um pastor famoso, não citar nomes aqui, que há pouco tempo postou nas redes sociais comentando sobre o Neymar. E que tinham tido uma polêmica porque tinha uma área reservada para o Neymar. E aí ele veio explicar na rede social mais ou menos o porquê da área reservada. E é o que eu falei agora há pouco, que imagina o tumulto, uma figura pública do nível do Neymar num culto. Quantas pessoas às vezes iam deixar de adorar a Deus para querer pedir um autógrafo, para querer chegar próximo do Neymar, tirar foto. Então, assim, os riscos é que eu falei, sempre você coloca o risco como um crime, mas às vezes o risco da quebra da ordem não é um crime. Às vezes é uma pessoa famosa, um conhecido. Então, assim, os irmãos da igreja têm que entender isso, que não envolve só valores, envolve integridade física. Tem pessoas que não entendem que às vezes um cantor mais famoso na mídia, ele ainda também é um cristão. E a pessoa é uma nova convertida, às vezes idolatra aquela pessoa, quer subir, quer puxar, quer abraçar. Então, assim, é necessário, não tem como. Isso daí é muito engraçado, porque você falou dos maridos. Eu tenho casos no livro que fala tanto de maridos quanto casos de traição, separação, mas tenho casos de pessoas que, por causa de droga, foi lá, estava sob efeito de drogas e matou pastores dentro de altar, dentro de igreja. Eu tenho um caso que aconteceu na minha igreja, há um tempo atrás, que a mãe tinha um filho viciado em entorpecentes. E aí foi orar e buscava a Deus, e com o tempo ela conseguiu
que esse filho fosse internado numa clínica. Ele saiu da clínica, teve uma recaída. Numa dessas recaídas, a mãe falou assim, bem que a pastora me falou, que não era hora de te tirar, que podia te levar de novo, não sei o quê. Ele pegou, tinha o contato da pastora, ligou e falou que não era para ela ir no culto naquela quinta-feira, que ele ia matar ela. E aí tava um calor à noite, eu tava nesse culto, que eu fazia já a segurança dos pastores. E aí, na quinta-feira, com o calor, ele chegou com uma jaqueta. E aí eu tomei a atenção redobrada, ficamos por lá. Graças a Deus era um blefe, sabe? Ele tentou intimidar, só até de propósito mesmo. E aí houve oração, Deus agiu, ele se quebrantou e no final acabou reconciliando lá com Jesus e frequentou a igreja por um tempo, né? Aí depois a própria família acabou indo para outro ministério, mas naquele dia ali não era um crime, mas era uma intimidação. Mas se não fosse um blefe e vocês não tivessem com a prevenção e não tivessem Era mais uma os estatística. pastores com a mentalidade que há necessário uma segurança, talvez poderia ter acontecido uma tragédia. Sim, com certeza. Eu louvo a Deus aí pela vida dos meus pastores que abriram a mente e conseguiram entender que se faz muito necessário uma segurança ministerial. Por quê? A segurança ministerial é dentro da LGPD, de que se posta, o que não se posta, o que pode ou não, sobre os haters, se responde, o que responde, como que faz, é em cima do ministério infantil, porque às vezes você põe uma pessoa para cuidar de criança que ela diz que tem uma certa aptidão e é um pedófilo. Ah, tá na igreja? Tá na Que igreja. acontece em muitos casos, né? Mas Não, a igreja, não somente igreja evangélica cristã, mas sim, outras denominações católicas. A a gente vê igreja, muitos acontecimentos nesse sentido. a igreja é como se fosse um hospital da alma. Então, não tem gente perfeita lá dentro. Quem for perfeito tá no céu. E perfeito só um. Então é uma coisa muito assim delicada para se tocar e se falar, mas que é muito necessária. Então, você tendo um guardião do altar ali, é uma pessoa treinada para identificar essas coisas. O tipo do perfil psicológico de quem vai trabalhar com as crianças, de quem pode estar fazendo manuseando os dízimos. Às vezes você tem uma pessoa lá que tem problema com dinheiro, com finanças, está endividado e vê passar os dízimos e resolve tirar os dízimos dali. A pessoa que tinha tudo para ir para o céu, tudo para poder ser uma pessoa diferente, ela se sente tentada e acaba tirando dinheiro da igreja. Não é nem pelo valor que a igreja perderia, é pela alma. Porque o princípio da igreja é levar as almas até Cristo. Sim. E uma pessoa fazendo isso, ela está se afastando, porque ela está roubando, né? E essa questão da internet que você falou aí também, dá essa mentoria, esse treinamento para as igrejas, e hoje em dia tá muito moderno, né? Pastor fazer live, colocar nas redes sociais. Claro, tem a intenção evangelística de levar a palavra de Deus também, só que também isso aí também atrai outros olhares de golpista, de gente que quer aproveitar. Porque já olha, daqui a pouco o canal lá tá não sei quantos mil seguidores, a igreja já tem as câmeras. A gente vê muitos casos que teve invasão de meliantes que roubaram as câmeras da igreja, mesa de som, porque percebe que tem equipamentos caros, né? Esses dias mesmo eu estava vendo um vídeo na internet que o cara entra no culto como quem não quer nada, o pessoal tá lá orando, a irmãzinha foi lá na frente orar, daí largou a bolsa e foi lá, pegou e correu. E foi embora. Sim. Levou o celular, a bolsa da mulher. Sim. Né? Então, é justamente esse despreparo que as pessoas acham que todo mundo que está entrando ali está entrando só Com o mesmo intuito. com o mesmo intuito, Sim. né? E principalmente, voltando às redes sociais, também tem todo esse trabalho também de treinamento, o que postar, o que não postar, o pastor sai do culto, vai Sim. comer, E já não só ele, posta, né? porque o povo hoje gosta, né? Postar onde tá. É a confraternização, né? É o momento de você, tô aqui com meu amigo, tudo, mas infelizmente os olhos maus também estão na internet, né? Que aí tem o celular que deixa lá ativado a Localização. localização, já mostra, o cara tá Ou na marca onde pizzaria tá. X, É. shopping tal, né? Então tem que ter essa atenção redobrada. E qual foi o momento, assim, em alguns, não sei se você já passou, pastores para chegar, para dar um treinamento, o cara até querer dar o treinamento e parar, já aconteceu alguma coisa com você nesse sentido? Assim, O de cara tem esse barrar tabu, e ter um... não quero de segurança, Sim, isso aí é coisa da sua cabeça, eu não quero. Isso daí, na verdade, é quase 50% do trabalho. É muito engraçado, sabe? Quando você fala para um pastor, você precisa de um segurança. Ele, realmente, beleza, preciso de um segurança aqui fora para não roubarem o celular dos meus fiéis na porta quando estou fazendo a selfie, ou do visitante, ou não roubar um carro. Então,
Ah, isso é bom. Não, não, eu tô falando de segurança particular. Aí barra. Ele, não, mas eu não sou famoso, eu não sou conhecido. E aí vai todo aquele trabalho de formiguinha. Aí a primeira coisa que eu faço é, pastor, por favor, com todo respeito, abre o seu Instagram. Me fala quanto o senhor tem. Meu pastor mesmo, esses dias aí, ele participou do Aviva São Bernardo. Tinha aproximadamente ali umas 30 mil pessoas para mais. Ele não tem 30 mil seguidores, foi o que eu falei, sabe assim? Então, desses 30 mil que gostou da administração dele, que viu ele tanto nas redes sociais próprias dele, com que ele gerou conteúdo, com os da própria prefeitura de São Bernardo, com dos outros pastores. Então, assim, imagina o alcance que ele teve. E aí, ele já tem, lógico, trabalho, a gente já implementou o trabalho lá, mas assim, aí que ele começou ainda a cada dia conscientizar mais, sabe? Cada vez mais vai sendo internalizado um grãozinho, um degrau maior. Porque no começo ele tinha esse pensamento: segurança é para ninguém ser roubado lá fora. Aí depois ele entendeu o que ele precisava. E aí depois ele começou a partir para a segunda etapa, que as visitas também precisam. Por quê? Vem pastores de fora, vem cantores de fora. E aí é o outro braço, é mais um passo do guardião do altar que os guardiões agem. Os guardiões agem como? Fazendo a logística do hotel que o cantor ou o pastor vai ficar, olhando qual a rota mais segura para poupar ele, fazer todo uma pesquisa de qual o risco que ele tem de permanecer tanto tempo naquele ambiente ou não, porque eles são sacerdotes, eles são autoridades eclesiásticas. Sem falar de religiões, mas a gente tem a figura do Papa. Ele é um chefe de Estado, mas ele é uma autoridade sacerdotal, ele é uma autoridade eclesiástica. E ele tem a segurança dele. E isso não faz ele ser mais ou menos humilde. Então, o problema não está na religião, não está na segurança em si, está na conscientização mesmo. Porque ele, acho que todos nós brasileiros, assim, ou muitas pessoas do mundo, já nasceu e cresceu vendo que existe aquele esquema de segurança com o Papa. Só que até de outras religiões, até de matriz africana, seja qual for ela, tem seus sacerdotes, tem as pessoas famosas, e essa fama, esse conhecimento, gera os haters, gera descontentamento, gera desconforto. E eles estão sob ameaças constantes. Então, é necessário uma proteção. É o que a gente estava conversando também, né? John Lennon foi assassinado por um fã, Sim, né? E a gente vê outros casos também que é onde você menos esperava. E isso traz para dentro da religião também, do cristianismo, seja em todos eles, a gente tem que ter essa preocupação com a segurança. Mas também, talvez, porque existe aquela polêmica também, né? Que todo pastor é milionário por conta dos dízimos, principalmente dependendo do tamanho da igreja. sim. Talvez isso também atrai os criminosos, as pessoas para poderem atentar contra a vida de um pastor também, ou de um padre, o que Com seja, certeza, né? porque vê lá. E tem aqueles também que gostam de ostentar, né? A gente sabe que tem pastores, não precisa citar nomes, que tem jatinho, gosta de viajar ao Brasil, a igreja espalhada para o Brasil inteiro, né? Tem segurança. E tem aqueles pastores que é mais humilde que também falam: "Ah, eu não vou ter porque eu não sou fulano de tal, não vou ostentar que nem ele ostenta". Talvez tem também essa questão dessa cultura, dessa polêmica aí. Foi criado, que nem sem citar nomes, foi criado, às vezes, um bloqueio nos próprios pastores. Porque, na verdade, se você for parar para pensar, tem os pastores que são pastores em tempo integral e tem os pastores que têm o seu trabalho secular. Conheço pastores que vivem em tempo integral a obra, que a igreja, ele monta uma, duas, três igrejas, que se for lá ver, membros tem 3 mil, 4 mil cada igreja. Se dízimos e oferta tem lá, e na Bíblia é previsto que o pastor tem o direito de tirar a parte que é dele, porque ele está vivendo daquilo, ele tem que sustentar a família dele. E gera bloqueio, às vezes o pastor deixa de usufruir do que precisa ou do que poderia, para que não seja taxado como alguém que está tirando a lã das ovelhas. É muito polêmico, então isso também já atrapalha ter uma segurança. Só que é necessário, que nem assim, tem pastores que rodam o Brasil de uma forma correta, com muitas agendas. Ele tem que andar de avião, às vezes ele tem que ter um carro melhor, porque se ele tiver um carro ruim, quebra no meio do caminho, ele não chega, sabe assim? Então, são coisas que são necessárias. E mesmo assim, ainda muitos fiéis não entendem, por conta do bloqueio que foi criado por pessoas erradas. Do outro lado, tem pastores que eu conheço que são presidentes de empresa, que têm um ótimo salário, que muitas por vezes põem dinheiro dele na igreja. E nesse caso,
ele vai ser obrigado a andar com um carro popular se ele poderia ter um carro melhor? Ele tem um trabalho. Se ele não fosse pastor e tivesse um carro melhor com o salário de presidente, ninguém falaria nada. Só que o título pastor às vezes sobe para cima do presidente de empresa. Então a cultura é cultural. Por isso que tudo não é feito dentro do Segurança em Foco, não é feito somente para as pessoas que têm o cargo de liderança. Sempre é feito para a integração, para a conscientização de ambas as partes. Porque é muito necessário. Se você zela pelo seu pastor, se você ama o seu pastor, gosta daquela pessoa e aquela pessoa tem feito bem para a sua vida, você tem que entender que ela pode ser próspera. Se você crê em Deus, e tem a passagem que fala que há uma transferência de unção, quando fala da unção que do óleo que escorre da cabeça e pela barba e vai descendo até alcançar todas as pessoas, é nessa passagem que se apega. Se o seu pastor é próspero, a prosperidade vai chegar em você. Então, a raiz de inveja ou de bloqueio não faz sentido. E tem aquela coisa da mente também, que não é porque ele tem segurança ou porque ele tem um carro melhor, ele vai deixar de ser humilde, deixar de dar atenção para os fiéis. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Porque eu acho que tem muito disso. Qual é a intenção do coração? Se a intenção do coração, eu tenho um carro melhor, tô com uma casa melhor, ele se acha estrela, opa, tem algum problema aí. Isso não quer dizer que a segurança da integridade dele, da família dele, vai fazer ele virar mala. Vamos dizer assim, uma palavra que o pessoal utiliza aí. Isso não está em virou cima do mala, altar. virou estrela, gospel, não Isso quer não está em atender. cima do altar. Isso Não está em tá. qualquer lugar. Exatamente. O irmão chega na igreja lá, às vezes trabalhando num cargo X, com um carro Y, Deus abençoa, ele prospera, e aí ele vai lá, muda de cargo, muda de carro, ele já começa a faltar na igreja, ou Já não dá atenção por já irmão não que é mais humilde. não quer ir na mesma casa daquele mesmo irmão. Eu já vi casos aí do caminho contrário também. Um casal morava num apartamento aí, de tamanho menor, mal chamava os outros para ir na casa dele. Aí ele mudou para um apartamento que são 3 suítes, varanda gourmet, vive chamando o povo para ir na casa dele. E não são pastores. Então, assim, isso é do homem. Por que eu quis falar desse Mostrar caso? o que tem, né? Isso Não aí o que isso é é. da pessoa. Não tem a ver com o altar. Não tem a ver em ser sacerdote. Na verdade, hoje, se eu for falar para você que o guardião do altar ele é tão importante na vida do pastor, muitas vezes não é nem na segurança física, sabia? Ele é na segurança emocional. Quando eu escrevi o livro, eu identifiquei um índice enorme de suicídio de pastores. O guardião do altar, muitas vezes, dependendo do local, da posição que ele exerce no ecossistema de guardião, do guardião do altar, ele vai ser uma das pessoas mais próximas de confiança do pastor. Então, Ele vai esse ser guardião do altar que você fala, já vamos entrar nesse tema que a gente ia perguntar mesmo do livro. Sim, Você escreveu o livro. Então, o guardião do altar é uma pessoa que é responsável pela segurança do pastor, é isso? sim, é o nome que é dado, na verdade, guardião do altar, não é só para quem faz a segurança do pastor diretamente. Quem iria fazer seria o guardião líder, aquele que é o mais próximo ao pastor, que tem mais conhecimento da estratégia, do funcionamento da igreja, de toda a logística, que ele é levantado como um líder ali. E guardião é a nomenclatura que foi dada. Até mesmo quando a pessoa estiver exercendo a função, ela entenda que ela é uma guardiã do altar. Ela não é um segurança. Por quê? Porque quando você fala em altar, você fala em educação, você fala em reverência a Deus, você fala em outras coisas que às vezes um segurança de qualquer área não precisa ter. Um segurança de uma balada, um segurança de um shopping, eles têm educação, têm respeito pelas pessoas. Mas muitas vezes não precisa ter reverência a Deus, porque lá não está se cultuando a Deus. Quando você está dentro de um culto e tem um princípio de tumulto, você tem que ter todo um feeling, você tem que ter todo uma preparação, né? uma sabedoria para entender que são irmãos da igreja. Que seria uma sabedoria com discernimento também. Exatamente. Agora vai virar polêmica isso aí, hein? Ei. Guardião do altar, hein? A galera mais antiga aí do tabu já vai falar: o guardião do altar é Cristo, o guardião do altar é Cristo. É os anjos, querubins. É os anjos querubins. Longe de mim essa polêmica. É que, na verdade, é o que eu falei. É um nome que Deus me deu. Não sei explicar como que surgiu, a não ser por Deus. Sabe? Foi um nome que foi dado, guardando o altar, é o nome do livro. E o guardião, por quê? É o que traz para dentro do coração da pessoa, de ela entender que ela está guardando. Assim como na Bíblia fala que tinha as pessoas que guardavam e cuidavam e zelavam pela Arca da Aliança na época. Sim. Então, assim, não é antibíblico, não é heresia, não é blasfêmia. É só uma nomenclatura que Deus permitiu eu usar nos tempos de hoje. Então,
Sempre teve quem guardava o altar. Galera do Repleplé, presta bem atenção nisso aí. Vocês não vão pegar esse trecho e Não, soltar muito aí. obrigado aí, E é importante esse detalhe que você falou, a questão que a gente sabe que recentemente a gente viu, de uns anos para cá, muitos pastores, a questão do suicídio. muito. Até pedi aí para o nosso diretor aí, uma palavra que no YouTube aí é complicado, mas vamos falar. Os pastores, talvez por não ter uma pessoa para desabafar, porque tem muitos pastores que eles acham que eles são super-homens, né? É Deus no céu, ele na terra, e aí é muito peso, é muita história, e talvez não tenha um filtro, não tenha uma pessoa ali, braço direito para ajudar, não consegue desabafar as suas mazelas, porque todos os homens têm seus problemas, Sim. têm seus erros, e uma posição eclesiástica não te faz um super-herói. Nunca. Se não tiver Deus no coração. Então, Sim. o que você, na área da segurança, e também você entende um pouco o lado espiritual, o que você acha que, não trazendo o diagnóstico do que aconteceram e falar foi isso, mas o que poderia se prevenir para não chegar a essa situação? Na verdade, esse suicídio, eu falo até pelas conversas que eu tenho com os pastores que a gente faz a mentoria, a gente desenvolve o projeto de segurança com eles. Muitas das vezes, ele não tem justamente com quem compartilhar tudo. Por quê? Vai chegar N pessoas, imagina o tamanho de uma igreja aí de 2, 3, 4, 5 mil membros. E aí ele ouve confissão de pecado, ele ouve pessoas perguntando, pastor, o que eu faço? Estou sem dinheiro, preciso pagar isso. Ah, pastor, meu filho está fazendo aquilo. E aquilo é sigiloso. Aquilo ele precisa guardar com ele, faz parte de uma ética pastoral. E ele filtra onde isso? Porque ele também tem filho. Às vezes o filho do pastor também repete de ano. Às vezes a filha do pastor quer namorar com um menino lá e ele também não concorda muito. Desvia da igreja. Desvia da igreja. Então, assim, pastor é ser humano antes de ser pastor. E é muito cobrado também, né? E ele é muito cobrado. A quem muito dado é muito cobrado e isso é bíblico. Então não tem muito o que dizer. Parafrasearam isso no Homem-Aranha, né? Que grandes poderes, grandes responsabilidades, mas já nasceu antes, nasceu na Bíblia isso. Então, assim, na verdade. E tem ameaças também, talvez o medo da ameaça também, né? Porque, isso aí é constante. Provavelmente tanto o homem quanto a mulher, pastor, fulano tal, que tá doido com o senhor, o que eu faço? Sim, tem pessoas que estão descontentes, a pessoa às vezes canta e não canta tão bem, é tirada ali, vai treinar um pouquinho mais, depois você volta. Tem N fatores que levam as pessoas a ficarem, assim, vamos dizer, com os ânimos aflorados contra os pastores. Mas, fora isso, o pior não é só o que chega nele, é não ter uma válvula de escape. É isso que precisa identificar. Porque pastor, às vezes, ele precisa ser ministrado. Então, pastores também tem pastores que cuidam de pastores. Já existe isso. Mas não é acessível a todos. Às vezes tem pastor que não reconhece um outro pastor falando na vida dele. Isso é uma coisa que eu não posso nem tocar porque não sou pastor. Mas por conviver próximo, eu vejo que existe muita dificuldade nisso. Tem pastores aí que muitas vezes ele quer estar no carro com você, deslocando de uma igreja para outra, achando que ali é um divã. E você vai ouvir o que ele vai falar. E às vezes ele quer um amigo para orar junto com ele. Ele não quer nem a solução do problema, ele quer alguém que esteja junto com ele para orar. E às vezes não encontra. Isso aí a gente vê na Bíblia lá, quando o próprio Jesus sobe para orar um monte, leva os 3 mais próximos, e aí, em certos momentos, ele volta e estão todos dormindo, né? Então, assim, se até Jesus teve dificuldade para ter alguém que fosse companheiro numa oração, imagina nós, homens, né? Então fica difícil. Exatamente. Então tá aí o livro que você Guardando vai o Altar. Guardando o Altar. Aí, galera, Segurança ministerial em pleno quando século XXI. quando que é o lançamento, João? Como é que as pessoas fazem para poder ter esse seu livro? Você que tem aí, é membro de uma igreja, está assistindo nosso podcast aí, seja pastor, diácono, é membro aí, chama aí o seu líder, né? Fala do livro aí. Quando que é o lançamento, João? Fala aí. Lançamento. O lançamento do Guardando o Altar, ele está previsto para outubro. Está esperando apenas a agenda da igreja para a gente poder fazer. Quero fazer o lançamento na minha igreja, é justo, né? Foi onde o meu pastor me acreditou primeiro, deu oportunidade. Para quem, sem falar de placa, mas tenho que falar, um homem muito importante aí na minha vida, na minha família, é o pastor Alexandre, da igreja Renovo Church, aqui em São Bernardo do Campo. Então vamos estar tendo a oportunidade de estar lançando lá, num evento que ele está vendo a data, mas o mês é esse daí. E por enquanto aí, ele vai ser lançado no físico, no digital. A gente está vendo qual plataforma que a gente vai fazer o e-book para os e-readers.
mas o lançamento físico vem primeiro. Talvez aí a gente segure um pouco pro digital. Então, estudando aí, tá na fase do pessoal da editora. Bacana, bacana. Então fica atento aí, tá aí os contatos. Nosso diretor vai colocar aí os contatos do João Paulo, especialista em segurança. Você ouviu aí, você que tem seu comércio, sua empresa, sua escola, tá aí a dica para você levar o treinamento, o workshop do João Paulo aí pro seu condomínio também. Obrigado para vocês que estavam assistindo até agora. Se você também que precisa de segurança para o seu automóvel, a PVS Brasil, tá aí o link também na tela para você adquirir a proteção do seu veículo, da sua moto, do seu caminhão, com preço acessível, cobertura completa aí, uma das maiores associações de proteção veicular da América Latina, tá aí a PVS. E se você também precisa de estúdio para você gravar o seu podcast, os Maias Produções, tá aí também o contato na tela, entre em contato, fala do seu projeto, que o Rambo vai te atender, a Beth aí te atender e trabalhar com você no seu projeto aí, para você também estar aqui no nosso estúdio gravando o seu podcast. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Obrigado, João Paulo, por ter vindo, aceitado o nosso convite. Muito bom. Vou colar no João Paulo aí, aprender mais um pouquinho sobre segurança. Então, você que assistiu até aqui, muito obrigado. Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe grandemente. Que não só a segurança dos homens, a proteção divina esteja na sua vida, na sua família. Não se esquece, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seu amigo aí. Beijo, até mais!